Olá, meu nome é Robert Richard e esta é a defesa do meu trabalho de conclusão de curso para o curso de Engenharia de Controle e Automação. Esse trabalho acadêmico tem como tema a Internet das Coisas e a Indústria 4.0, dando foco ao impacto dessa tecnologia, também conhecida pelas suas siglas em inglês IoT, dentro desse novo conceito de indústria. A Internet das Coisas, ou IoT, é um conceito que se refere à conexão sem fio entre os dispositivos. Essa conexão sem fio, ela geralmente é utilizada a conexão wireless. E esses dispositivos, eles podem ser diferentes ou não. Diante disso, o problema abordado nessa pesquisa é o impacto que é causado por essa implementação da Internet das Coisas juntamente com a indústria 4.0 no cenário industrial atual. Com foco em responder essa pergunta, o objetivo principal deste estudo foi apresentar informações que auxiliem na compreensão dos efeitos e como funcionam essas tecnologias, não somente a Internet das Coisas, mas outras tecnologias que compõem também a indústria 4.0. Assim, desdobrando-se o objetivo principal e para melhor compreensão do tema abordado, o trabalho foi dividido em 3 etapas, sendo ela o contexto histórico da evolução da Internet das Coisas, a topologia que compõe a indústria 4.0 e as expectativas para a implementação dessas tecnologias no cenário industrial. A metodologia dessa pesquisa caracterizou-se em uma revisão literária composta por pesquisas bibliográficas baseadas em livros de diversos autores do período de 2013 a 2018, assim como também documentos acadêmicos. Entre os livros mais famosos, podemos citar Klaus Schwab, com a Quarta Revolução Industrial de 2016, e Silvia Helena Bolina e demais autores com o livro Indústria 4.0, Conceitos e Fundamentos, de 2018. O termo Internet das Coisas foi utilizado pela primeira vez pelo pesquisador Kevin Ashton da MIT em 1999, durante uma palestra realizada para a P&G. Nessa palestra, ele usava a ideia de etiquetar os produtos de uma empresa através de um identificador de radiofrequência e utilizou a expressão Internet das Coisas para titularizar a sua palestra. Porém, foi entre os anos de 2008 para 2009 que foi considerado o verdadeiro nascimento da IoT. Isso se deve pelo fato de que nessa passagem desses anos houve uma grande ascensão dos números de dispositivos conectados à internet. Esse número foi tão grande que excedeu o número total de habitantes do nosso planeta. Desde então, as expectativas entre esses dispositivos que estão conectados à internet vêm crescendo cada vez mais. Recentemente, no ano de 2018, a empresa Juniper Research revelou que o número total de dispositivos IoT poderia chegar a 50 bilhões em 2022. Segundo Bonilha, com a integração de outras tecnologias, além da Internet das Coisas, como a inteligência artificial e o Big Data, vivenciamos nos dias de hoje o que é considerado como a quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, na Inglaterra, e ficou marcado pelas primeiras automatizações através das máquinas a vapor. Já a segunda revolução industrial ocorreu no século XIX e teve seu ápice com a introdução da eletricidade como fonte de energia para as máquinas. E foi durante o século XX que surgiu a terceira revolução industrial, marcada por sua vez pela introdução de componentes eletrônicos no ambiente industrial. Segundo Schwab, já vivenciamos a quarta revolução industrial desde a virada do século, e essa se baseia na revolução digital. Ainda para Schwab, os benefícios causados pela quarta revolução industrial são promissores e inspiradores, porém, de maneira proporcional, temos em frente diversos desafios. Segundo ele, os impactos dessa nova era irão dividir-se em mudanças sociais, culturais e econômicas, de proporções que chegam a ser quase impossíveis de ser previstas. Neste capítulo, será apresentado algumas das principais ferramentas que compõem o conceito de indústria 4.0. Além da Internet das Coisas, são as ferramentas que serão apresentadas: a inteligência artificial, o Big Data, o armazenamento em nuvem e o blockchain. A primeira tecnologia abordada pela pesquisa é a inteligência artificial.
também conhecida pelas suas siglas IA. Essa é uma tecnologia que pode ser conceituada como a intenção de se criar máquinas que tenha a similaridade da inteligência humana para poder solucionar problemas e assim ter capacidade de raciocínio mesmo em situações complexas. De acordo com Livingston e Rice, 2019, a inteligência artificial utiliza do aprendizado de máquina, onde os algoritmos são treinados para identificar relacionamentos, desenvolver modelos preditivos e tomar decisões. De acordo com Ecroft, 2018, a IA faz com que as máquinas realizem pensamentos similares aos dos seres humanos. Ainda de acordo com Ecroft, a IA se tornará uma das maiores tecnologias disponíveis nos próximos anos. Podemos citar como exemplo da utilização da inteligência artificial o algoritmo utilizado pelas plataformas Amazon e Netflix, nos quais eles preveem quais filmes e livros que você possa querer ver ou ler. Com esse tratamento de dados da inteligência artificial e da internet das coisas, outro fato que demanda muita atenção é a constante frequência de transação de dados pela internet. Em seu livro, Sandler diz que, de acordo com as informações da IBM, que faz suas rondas pela internet, atualmente produzimos cerca de 2 quintilhões de bytes de dados por dia em todo o mundo. Com isso, uma ferramenta muito importante no tratamento de dados é o Big Data. O Big Data é uma ferramenta que permite analisar os dados de uma maneira mais avançada que as ferramentas tradicionais, pelo fato de ter a tecnologia de separar e analisar os documentos que podem ser mais importantes para a tarefa específica e os menos importantes, isso utilizando várias fontes de dados diferentes. O termo Big Data não se refere apenas a volume puro de dados. Ele também se desdobra em 3 critérios importantes. São eles volume, velocidade e variedade. No critério do volume, quanto mais componentes digitais conectados à internet, maior a possibilidade de coletar informações disponíveis. Na mesma forma, a velocidade é um critério muito importante, pois as tecnologias hoje necessitam de nanosegundos de conexão para trazer a resposta o mais rápido possível. No critério de variedade, o Big Data utiliza de várias fontes diferentes. Desta forma, ele pode atribuir informações de diversas fontes, trazendo as melhores informações e as mais assertivas. Como citado anteriormente, para atender o critério de volume do Big Data, é necessário uma quantidade grande de dispositivos conectados à internet. Uma ferramenta essencial para que haja essa conexão é o armazenamento em nuvem. O armazenamento em nuvem surgiu em meados dos anos 2000, onde ficou marcado pelo lançamento do Amazon Web Services. Pode ser descrito como provedores que compartilham seus vastos recursos em computação, armazenamento e redes com clientes. Esses clientes que utilizam esses recursos para suas finalidades particulares. Segundo Sandler, 2016, existem 3 variedades do serviço de armazenamento em nuvem. As 3 variedades de serviços se dividem em serviço de infraestrutura, serviço de plataforma e serviço de software. No serviço de infraestrutura, conhecido pelas siglas IaaS, os clientes alugam o serviço virtual e utilizam conforme as suas necessidades, podendo adicionar ou subtrair capacidades. Já no serviço de plataforma, conhecido pelas siglas PaaS, os clientes possuem a capacidade de implementar infraestruturas e aplicativos criados ou adquiridos na nuvem. E por último, no serviço de software, os clientes utilizam dos softwares por meio de outros dispositivos, como funciona em quase todos os aplicativos dos smartphones. A última ferramenta apresentada neste estudo é uma ferramenta de segurança de dados chamada blockchain. De acordo com Klaus Beck, o blockchain é muitas vezes descrito como um livro-razão distribuído. Ele é um protocolo seguro no qual a rede de computadores verifica de forma coletiva uma transação de dados antes de registrá-la e aprová-la. A tecnologia blockchain utiliza de uma infraestrutura de dados compartilhada e que é atualizada em tempo real. Atualmente, o blockchain é uma ferramenta que está sendo muito utilizada no setor financeiro, onde ele é proposto como meio de gerenciamento de transações financeiras.
Um exemplo muito conhecido sobre a ferramenta blockchain é o Bitcoin. De acordo com Klaus Schwab, a tecnologia blockchain hoje registra transações financeiras feitas com as moedas digitais, mas futuramente servirá para registrar coisas bem diferentes, como nascimentos, títulos de propriedades, óbitos, certidões de casamentos, entre outros documentos importantes. Neste capítulo será apresentadas as expectativas da internet das coisas e a indústria 4.0. O professor Klaus Schwab afirma em seu livro que esta revolução tecnológica, a quarta revolução industrial, irá causar proporções de mudanças tão grandes tanto em áreas econômicas, sociais e culturais, e assim será quase impossível prever essas mudanças. De acordo com Bonilla e outros autores, 2018, os avanços tecnológicos têm consequências e se dividem, podendo ser elas positivas ou negativas em diferentes áreas da sociedade. Para Gilshert, 2016, as tecnologias que compõem a indústria 4.0, como sensores, middlewares, softwares, sistemas de computação e armazenamento em nuvens, serão ferramentas essenciais para uma melhor visibilidade das operações e ativos de uma empresa. De acordo com Bonilla e autores, 2018, os novos softwares vão revolucionar a maior parte das atividades nos próximos anos. Um exemplo muito comum é a Uber, uma empresa que não é proprietária de carros, utiliza uma ferramenta de software e é considerada um modelo de negócios e a maior companhia de táxis do mundo. Ainda de acordo com Bonilla, os carros elétricos dominarão o mercado até 2025 e as cidades serão bem menos ruidosas. A eletricidade se tornará mais barata e limpa. Para Klaus Schwab, ao analisarmos a IoT e a indústria 4.0 pelo ponto de vista dos negócios, podemos dividir seus efeitos em mudanças nas expectativas do cliente, na melhoria da produtividade e na qualidade dos produtos, na formação de novas parcerias e na conversão de modelos operacionais para modelos digitais. Ainda para Schwab, o crescimento econômico é um potencial positivo da tecnologia, porém há um possível impacto negativo, pelo menos a curto prazo, no mercado de trabalho. Ele afirma que a era tecnológica transformará radicalmente o mercado de trabalho em toda a estrutura de uma organização, pois haverá uma incerteza aos postos que serão substituídos pela automação. De acordo com Bonilla e autores, o desenvolvimento dessas tecnologias tornarão algumas profissões ultrapassadas e muitos perderão o emprego. Porém, de outra forma, surgirão novas profissões e novas ocupações decorrentes das necessidades da sociedade, da inovação e aceleração tecnológica. De acordo com dados da WEF, a World Economic Forum de 2016, uma estimativa popular diz que 65% das crianças que ingressam na escola primária hoje acabarão trabalhando em tipos de empregos completamente novos que não existem atualmente. Segundo Schwab, a quarta revolução industrial será um grande desafio para todos da sociedade, pois as pessoas terão de se acomodar às novas tecnologias e manter também os aspectos tradicionais e culturais do nosso sistema. Outro aspecto importante em relação à utilização das tecnologias da indústria 4.0 é a segurança de dados. Mesmo com tecnologias de segurança como o blockchain, há sim cyberataques onde hackers e pessoas mal intencionadas tendem a furtar dados na transição ou no armazenamento de máquinas e serviços de uma empresa. No Brasil, de acordo com a pesquisa realizada em 2018 pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, cerca de 31% das indústrias brasileiras já sofreu ataques cibernéticos. E apesar de que a maioria, cerca de 92% das pessoas entrevistadas, disseram estar cientes da importância em investir na chamada cibersegurança, apenas 18% das pessoas disseram que sua infraestrutura de TI está realmente adequada para suportar tecnologias da indústria 4.0. Através de todas as informações e referências bibliográficas coletadas de diversos livros e trabalhos acadêmicos, foi possível concluir que, assim como todas as outras revoluções passadas, a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, é um fato inevitável, pois com esses grandes avanços tecnológicos e a grande concorrência no mercado, a utilização dessas ferramentas é de suma importância em todos os setores de uma empresa, tendo assim uma grande relevância nos seus resultados finais.
Dessa forma, podemos dizer que as consequências dessa revolução se dividem em pontos positivos e negativos, pois, mesmo com tantos avanços tecnológicos, sempre irão surgir problemas no sistema, como, por exemplo, na indústria 4.0, os problemas de segurança de dados e do desemprego. Esses problemas que sempre surgem se devem ao fato que toda tecnologia tende a ser melhorada diante uma finalidade de solucionar um problema. Ou seja, esses problemas são benéficos no intuito de se melhorar cada vez mais essa tecnologia. Dessa forma, podemos concluir então, como por exemplo o fato do desemprego, de que áreas de trabalho serão ultrapassadas, porém sempre haverá novas áreas e novos desafios a partir dessas tecnologias. Estas são as 5 principais referências utilizadas neste trabalho acadêmico. A primeira é o livro Indústria 4.0, Conceito e Fundamentos, de Silvia Helena Bolina e outros autores, seguida do livro de Aslider Gilchrist, Indústria 4.0, também o livro A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, traduzido por Daniel Moreira Miranda, o livro The Internet of Things, de Ulrich Sandlin, e por último, o trabalho acadêmico de Witkowski, apresentado ao jornal Science Direct. Por fim, eu quero agradecer a todos envolvidos nessa etapa de graduação, professores, coordenadores, dentre outros, pois sem ele esse sonho não seria possível. Ainda nesse tempo de crise, tenho a possibilidade de estudar e concluir a minha graduação. Obrigado.